Com direito a salão de beleza e até aulas de artes marciais, jiu-jitsu, os criminosos do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, foram escolhidos para receber um projeto piloto do programa Pena Justa do governo. As ações foram lançadas na última segunda-feira, com a presença do governador Renato Casagrande e de ministros de Estado e outras autoridades. Na Penitenciária de Segurança Máxima 2, em Viana, os detentos terão direito a assistir por 30 horas semanais até filmes, diretamente das celas, que terão televisões blindadas. O Pena Justa é uma proposta do governo para atender uma determinação do judiciário que alega existir supostas violações constitucionais nos presídios brasileiros. Segundo autoridades, o objetivo do programa seria garantir dignidade, educação e trabalho aos criminosos. Fazer um giro com os nossos comentaristas para entender um pouco essa dinâmica, essa proposta. Você, Dávila, salão de beleza, aulas de artes marciais, sessão de cinema, o que a gente precisa considerar em relação a esse projeto piloto lá no Espírito Santo? É um projeto na contramão do que a população exige. O que a população exige, como bem disse o Mota, é pena dura, é cumprimento integral da pena e não um sexto da pena. É fazer com que criminosos cumpram integralmente a pena como uma das poucas coisas que podem desencorajar os criminosos a continuar na bandidagem. Afinal de contas, se você souber que será pego, será preso e ficará a vida toda atrás das grades, isso pode ser um fator para dissuadir aqueles que querem ingressar no crime. O fato é, Caniato, o Brasil caminha para se tornar um narco-estado, cada vez mais a passos acelerados. Enquanto o governo inaugura o Pena Justa, nós estamos deixando o crime organizado cada vez mais se apoderar de atividades lícitas e ilícitas do Estado, controlar parcela do território brasileiro e continuar a usar as nossas fronteiras porosas para passar a maior quantidade de cocaína do mundo pelas nossas fronteiras, e é isso que enriquece o crime organizado, o contrabando de armas, e um dos países que, além de ter enorme facilidade para lavagem de dinheiro, como nós vemos o crime organizado atuar em atividades lícitas e ilícitas, ainda se tornou território fértil para a formação de espião. É realmente o paraíso para o criminoso Brasil. E o Pena Justa só mostra que esse paraíso vai ficar cada vez melhor. Agora, um cabeleireiro, jiu-jitsu e outras atividades, como uma sessão da tarde com filmes bem escolhidos pelo departamento do governo federal. Você, Mota, o que nós precisamos tratar quando a gente divulga essa notícia para o nosso público? Um programa piloto daquele Pena Justa que já tinha sido anunciado pelo governo federal. O exemplo seria dado inicialmente no estado do Espírito Santo e várias atividades previstas, né? Salão de beleza, aula de jiu-jitsu e também possibilidade de filmes serem exibidos dentro das celas em telas que serão colocadas, inclusive telas blindadas. O que a gente precisa trazer e considerar a respeito dessa informação? Esse projeto Pena Justa não é justo. Na verdade, ele é um equívoco moral, jurídico e político. Há quem ache que ele é um deboche. Criminosos aprendendo jiu-jitsu. O que poderia haver de errado com isso? Talvez o governo devesse ter um projeto para ensinar jiu-jitsu para as vítimas e não para os criminosos. Uma penitenciária não foi criada para ser um local de recreação, de estudo ou de capacitação profissional, porque a função da penitenciária é manter criminosos isolados da sociedade como punição pelos crimes que eles cometeram. Por isso não é correto argumentar que uma penitenciária que não oferece ensino aos presos não é adequada, porque aqueles que realmente desejam estudar não cometem crimes. É claro que alguns criminosos podem se arrepender e decidir mudar de vida, estudar e aprender uma profissão. Parabéns para eles. Mas se isso não for possível,
na penitenciária onde eles estão presos? Paciência. Essa é exatamente uma das desvantagens de cometer um crime. É que você pode ser privado de algumas das oportunidades que você teria se você não tivesse cometido crime algum. É a mesma coisa que acontece com as vítimas dos crimes. Muitas delas estão, nesse momento, em uma cova, um cemitério, sem TV a cores, sem oportunidade de educação, sem aula de jiu-jitsu. Estado do Espírito Santo recebendo um projeto piloto daquele programa Pena Justa. Você, Cristiano Beraldo, suas impressões, inclusive em relação às atividades programadas. Neto, é até difícil saber por onde começar a comentar um absurdo desse tamanho. Primeiro, a gente precisa lembrar que arte marcial não é atividade para quem está cumprindo pena por crimes cometidos contra a sociedade brasileira. Eu tenho certeza que se pegarmos, por exemplo, o mestre João Alberto Barreto, um dos mais legendários mestres de jiu-jitsu do mundo, e olhar para os seus alunos, eu tenho certeza que provavelmente nenhum deles enveredou para o crime, porque arte marcial ensina a pessoa a ter um comportamento de gente digna e decente. Essas pessoas não são dignas e nem decentes. Não adianta agora, depois de uma carreira no crime, achar que será o jiu-jitsu que irá mudar alguma coisa na vida dessas pessoas. A única coisa que elas pensam é em como se fortalecerem nas organizações criminosas e como continuarem a sua carreira do crime, porque o nosso sistema carcerário coloca em prática uma dinâmica de vida para que eles se especializem na criminalidade. Não adianta agora chamar o ex-governador do Rio, será que foi isso que eles fizeram, Sérgio Cabral, para dar dicas de cinema? Vai ver que é para isso que vão usar as diquinhas de cinema que Sérgio Cabral tem dado nas redes sociais. Aliás, será que vão deixar agora oficializar o uso de rede social para bandido, achando que é justo? Afinal de contas, até o Marcinho VP, que queimou o jornalista Tim Lopes, vivo, até ele tem rede social. Por que não? Por que não dar rede social? Para eles se entreterem. Eles podem olhar nas redes sociais qual é o cabelo da moda, eles vão no salão de beleza, fazem o corte da moda, depois tiram foto, ficam postando. Quem sabe é essa dinâmica que o governo quer criar para uma população carcerária que é pequena, muito pequena, em relação ao número de criminosos brasileiros que deviam estar presos sem ver o raio do sol, porque não são dignos de terem absolutamente nenhuma conexão com a sociedade e com a vida de pessoas decentes. O governo devia estar preocupado em atuar de forma firme, efetiva, para colocar aqueles que estão destruindo a sociedade brasileira atrás das grades e não ficar com esse discurso demagógico de querer tratar bandido como um pobre coitado. Bandido não é pobre coitado. Lembremos sempre do que o Mota nos diz aqui. Crime é opção. Eles optaram pela vida do crime. Quantos e quantos não passam necessidade e nem por isso se entregam à vida de marginal que esses têm? Portanto, está completamente errado esse tipo de tratamento dos criminosos e é inaceitável para a sociedade ter que dormir com uma realidade dessa. Pois é, reforço que vocês que nos acompanham podem enviar perguntas e comentários usando a hashtag Os Pingos nos Is. Agora, a Dávila tem uma questão orçamentária que é importante a gente discutir, porque eu fico imaginando, a pessoa comete um homicídio, o criminoso mata uma pessoa, é condenado, vai para a prisão. O fato de ele estar na prisão tem um custo para o Estado, né? É dinheiro público, é o nosso dinheiro que vai bancar esse criminoso na penitenciária. Ao invés de ele trabalhar para custear parte desse recurso, não, o programa prevê inclusive uma série de atividades que vão custar mais do que se ele ficasse somente trancafiado em uma das celas. Então tem uma questão que a gente precisa considerar em relação ao custo
desse preso, né? Porque em momento algum estão dizendo, bom, não terão atividades como salão de beleza, sessão de cinema, jiu-jitsu, musculação. Eles vão trabalhar para custear, inclusive, essa estadia, a longa estadia na penitenciária. Verdade, Caniato. E você deu um ótimo exemplo, um exemplo que já é aplicado no estado de Santa Catarina. Lá, penas são duras e presos trabalham para pagar parte do custeio na prisão. Isso mostra que o Estado brasileiro, principalmente nos governos estaduais, existem bons exemplos. O que nós temos de fazer é replicar os bons exemplos e não seguir os maus exemplos. Talvez esse pena justa seja só um subterfúgio para tentar conseguir tirar um pouquinho mais do dinheiro daquele Fundo de Segurança Federal que vai premiar estados que adotam esse dinheiro. Só que não existe dinheiro de governo, né, Caniato? Só existe dinheiro do contribuinte. Apesar de poder aumentar o repasse do governo federal para os estados, por causa do Pena Justa, que é um projeto muito querido para o ministro hoje da Justiça, na verdade esse dinheiro é nosso e não está sendo utilizado para fazer com que presos cumpram integralmente a pena. Nós temos uma das legislações mais falhas nessa área de execução penal. É uma vergonha o Brasil. O Brasil é um paraíso para criminoso, porque aqui ele conta com a impunidade, ele conta com penas brandas, ele conta em cumprir a pena 1/6 da sua pena, ele conta com baixíssimos indicadores de esclarecimento de crimes. Portanto, isso aqui é um paraíso para bandido. Por isso que o Brasil está caminhando a largos passos para se tornar um narco-estado. Agora, tem bons exemplos. Por que não seguir o exemplo de Santa Catarina? Aliás, um dos estados que tem um dos melhores indicadores de segurança pública, porque lá, pelo menos, o governo, dentro do âmbito do estado, faz com que os presos não só cumpram a pena, mas como também paguem parte do custeio do que custa o preso para o estado de Santa Catarina permanecer atrás das grades. Parece tão óbvio, eu estou lendo as mensagens, daqui a pouco a gente vai trazer algumas, mas todos naturalmente discordando dessa sugestão ou desse programa piloto lá no estado do Espírito Santo. E todos defendem, obviamente, o trabalho na prisão, né, Mota? Assim, parece tão óbvio, tão simples. A resposta parece estar debaixo do nariz de todos, né? Só não identifica quem não quer, né? E essa história de ensinar artes marciais a criminosos não é nem nova nem original. Tem um outro projeto bastante parecido com esse que ia começar em um estado lá do norte. A gritaria foi tanta que cancelaram. Eu fico surpreso que ainda não exista, Caniato, um projeto para ensinar os criminosos a atirar, né? Tirar o CAC deles. Só está faltando isso. Olha, o que é importante a gente explicar para essa turma do Pena Justa é o seguinte: um criminoso que está preso, naturalmente, ele não pode ter acesso aos mesmos serviços e uma oportunidade de um cidadão de bem que nunca cometeu um crime. Parece óbvio, né? Mas para essas pessoas há uma dificuldade de entender isso. Além disso, como você disse muito bem, é um absurdo exigir da sociedade que já foi vítima do crime e que já arca com o custo de manutenção de todo o sistema de justiça criminal. Veja, Caniato, não é só o custo do criminoso na prisão, é o custo do promotor, primeiro o custo da polícia, da investigação, do promotor público, do defensor público, do magistrado, de todos os recursos. Isso tudo foi pago por nós. O criminoso, até ele fazer esse percurso todo e terminar na cadeia, ele custa uma fortuna. Isso tudo é feito observando todos os requisitos burocráticos, os rituais para proteger os direitos do criminoso. É um absurdo exigir da sociedade que já paga por isso tudo que ela também assuma a responsabilidade pela reciclagem do bandido, por essa transformação mágica que a turma do Pena Justa acredita que acontece. Você pega um chefe de facção condenado a 300 anos de prisão e já teve não sei quantas passagens pela polícia, aí você dá uma televisão para ele, um curso de jiu-jitsu, e ele sai um homem novo, transformado, um cidadão exemplar. O nome dessa mágica é ressocialização. E esse pessoal quer que a gente acredite que isso exista. Então, o mais importante
que esse pessoal do Pena Justa precisa entender é que não é correto você dizer que apenas punir não adianta. A gente escuta muito isso, né? Não adianta você botar o criminoso na prisão porque isso é apenas punição. Punir criminosos com rigor é a receita mais eficiente contra o crime. Porque, primeiro, impede o criminoso de continuar agindo. Se o criminoso está lá na cela dele, no presídio, ele não está na rua cometendo crimes. Segundo, ele dá o exemplo a outros criminosos potenciais. Imagine, Canhato, nesse momento, alguém no Brasil, um potencial criminoso, pensando: cometo crime ou não? Opa, peraí, projeto Pena Justa no Espírito Santo, eu acho que eu vou cometer crime no Espírito Santo, porque lá, pelo menos, eu tenho TV a cores, vou aprender jiu-jitsu e tem mais essas vantagens aí. Agora, o mais importante da prisão, e isso é impossível para essa turma do Pena Justa entender, o mais importante da prisão de um criminoso é que ela promove o sentimento de justiça. É uma satisfação que o Estado dá ao cidadão de bem que teve a sua propriedade roubada, teve o seu corpo violado ou teve alguém da sua família assassinado. O Estado, quando prende um criminoso e prende com rigor, mostra ao cidadão de bem que não é indiferente ao sofrimento das pessoas. O que o pessoal do Pena Justa também não entende é que não existe democracia desenvolvida que não puna os seus criminosos rigorosamente. A maioria das democracias tem pena de morte ou pena de prisão perpétua ou, no mínimo, penas muito longas, 20, 30, 40 anos, sem qualquer benefício. Nenhuma dessas coisas existe no Brasil. Aqui, o autor de um assassino brutal, o sujeito que jogou a filha pela janela, o que mandou matar os pais à paulada, não fica mais do que 10, 15 anos preso e já está de volta às ruas com todos os direitos que nós, cidadãos de bem, que nunca cometemos crimes, temos. No Brasil, não existe pena justa, porque no Brasil as penas são uma piada. Pois é, inclusive a gente tem destacado algumas perguntas e comentários feitos por espectadores e ouvintes, e tem também uma participação, uma contribuição de uma pessoa que sempre assiste ao nosso programa. Ele enviou essa arte feita por ele. É o Vilmar Salema. Ele mandou a mensagem muito perspicaz, essa arte, esse desenho feito por ele, e ele mandou a mensagem, enviou esse anexo para contribuir com a campanha contra o crime Chega, né? Uma campanha da Jovem Pan News, e ele disse que é telespectador assíduo da programação, principalmente os Pingos nos Is, e aí ele contribui, nas palavras dele, com essa singela arte. A gente agradece muito, viu? O Vilmar Salema é do Rio de Janeiro, é teólogo, escritor, poeta, cartunista e pintor, e também militar reformado da Marinha. A gente agradece demais. É um personagem, né? Um brasileiro. Você percebe que está com a camiseta da seleção brasileira, o rosto dele com o formato do nosso país, do Brasil no mapa, e também tem várias armas apontadas para ele. É uma pessoa com um cara de sofrimento, chorando, e aí tem a mensagem, a pergunta: onde está a segurança pública, hein? Mota, mais cedo nós compartilhamos esse desenho feito pelo Vilmar Salema e representa muito do brasileiro, né? O brasileiro que sofre justamente com essa onda de criminalidade. E para lembrar a comparação que eu fiz ontem aqui entre a situação de crime no Brasil e desse escândalo do INSS, né? É muito fácil saber o que é preciso ser feito. É muito fácil saber o que a maioria das pessoas quer que seja feito. Eu garanto que se alguém fizer uma pesquisa no Brasil inteiro, independente de posição ideológica, independente de credo, independente de qualquer coisa, 98% dos brasileiros vão dizer lugar de criminoso é na cadeia. 98% dos brasileiros vai dizer o sujeito que mata a filha tem que ficar o resto da vida na cadeia. Não tem mais lugar para ele junto de nós. A menina que manda matar os pais, o resto da vida na cadeia. O político que está envolvido num esquema de fraude gigantesco, ele tem que ficar muito tempo na cadeia. Então, por que, num país como esse, onde morrem 40 mil pessoas assassinadas por ano, já foram 65 mil em 2017,
É o mesmo número de soldados americanos mortos durante os 5 anos da Guerra do Vietnã. De 2003 a 2016, morreram no Brasil 875 mil pessoas, assassinadas quase 1 milhão. Porque num país como esse, ao invés de lançar o programa Pena Dura, ao invés de propor no Congresso Nacional a criação da pena de morte, da pena de prisão perpétua, da pena de 40, 50 anos sem nenhum benefício, por quê? Ao invés de fazer isso, o governo propõe um pena justa e lança um projeto piloto como esse no Espírito Santo, alardeando as TVs coloridas, o curso de jiu-jitsu. Assim, de onde vem essa desconexão com a realidade das ruas? O que essas pessoas pensam que acontece no Brasil? Em que mundo elas vivem? Aonde é que elas querem chegar? Porque se você estudar o mínimo sobre criminalidade, você vai perceber que o criminoso, como o Beraldo disse, o criminoso faz escolha. Ele escolhe cometer o crime. Hoje eu conversei com um militar de Forças Especiais do Exército Brasileiro, um sujeito sensacional, de origem humilde. Ele disse: Roberto, no bairro de onde eu venho, em todas as casas, saía um oficial do Exército, um padre e um bandido. Cada um faz a sua escolha. Como é possível que as pessoas não percebam que uma iniciativa como essa, de suavizar as penas e tratar criminosos como pobres coitados, como é possível que elas não percebam que isso é um incentivo à prática de crimes? Num país onde os incentivos já são enormes, porque impera a impunidade. Então, eu deixo aqui o meu espanto, que eu tenho certeza que é o espanto de milhões de brasileiros. Você, Beraldo, desenho enviado pelo nosso telespectador, que representa bem o brasileiro que virou refém da criminalidade e obviamente, as respostas que não são dadas pelo poder público, né, Beraldo? Parece que todo brasileiro tem a resposta na ponta da língua, menos o poder público. Canhoto, eu aproveito também para fazer aqui uma distinção que nós sempre falamos, mas é importante diante até desse desenho que nos foi enviado gentilmente pelo nosso telespectador, que o problema não reside nas forças de segurança. Quer dizer, quando se fala de segurança pública, muita gente pensa imediatamente na polícia. O problema é que as polícias, em geral, elas estão motivadas para fazer o trabalho que precisa ser feito. O desafio é que elas são mal remuneradas, mal equipadas e constantemente desestimuladas pelo judiciário a cumprirem o seu papel conforme a sociedade espera que ela faça. Veja, um policial hoje que, numa troca de tiros, mata um bandido, ele terá que responder por conta própria, pagando o seu próprio advogado, para se defender de acusações que serão feitas, porque ele não deveria ter atirado, ele poderia ter dado um tiro na perna e não na cabeça, e essas coisas que a gente vê aqui, comenta com muita frequência nos Pingos nos Is e que acontecem todos os dias no Brasil. Portanto, quando se fala de segurança pública, nós precisamos lembrar que é preciso que os bandidos, uma vez capturados pelas forças de segurança, recebam um tratamento duro que eles merecem. Eu tenho uma visão completamente oposta do que acontece no Brasil em relação a como tratar criminoso. Eu acho que o criminoso deveria ter o artigo do crime cometido pelo qual ele foi preso tatuado na testa, para que na hora que ele saísse nas ruas de saidinha e tal, todo mundo saberia do que se trata. E o dia que cumprir sua pena, apaga a tatuagem e acabou. Eu sou a favor de que haja pena mínima. Quando ele é condenado, foi condenado a 15 anos, mínimo, vai ter que estudar. Se não passar nas provas, meu amigo, vai ficar mais um mês na cadeia para cada prova que não tirar nota boa. Porque tem que se ocupar e tem que estar motivado para se ocupar. Então vai estudar. Vai estudar Bíblia, vai estudar matemática, vai estudar português, para parar de falar errado, como a gente vê
esse linguajar da criminalidade, que é o retrato desse Brasil Paulo Freire, que fica aí adulando quem sequer respeita a língua portuguesa. Então essas pessoas, se querem ressocializar, que se ressocialize estudando, se preparando, se capacitando, trabalhando, como a gente viu em vários exemplos. Aliás, a primeira colônia penal agrícola no Brasil é de 1924, se não me engano. Por que esse modelo não se torna permanente? Até porque precisamos multiplicar o número de encarcerados no Brasil. Temos que nos preparar para essa realidade, mas não. Estamos, veja, Canhoto, gastando dinheiro com TV blindada. Estamos dando televisão para quem não sabe ter televisão, porque se você precisa blindar a televisão, é porque esses marginais sequer são vistos pelo poder público como capazes de zelar por um equipamento de TV. Então, realmente, Canhoto, não tem como a gente encontrar um aspecto dessa realidade que faça algum sentido, que esteja conectado com a realidade que toda a sociedade vive hoje. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que também nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque, programa Pena Justa e um projeto piloto no estado do Espírito Santo, que inclusive prevê sessões de cinema, sessões de filme, salão de beleza e artes marciais, aulas de jiu-jitsu para os detentos de uma penitenciária nesse projeto piloto. Várias mensagens de pessoas que enviam sempre com a hashtag Os Pingos nos Is. Agradecer muito Solange Cussô, Andréa Nedilha, sempre ligada. E tem uma mensagem do Emerson Vilela. O cárcere de uma pessoa é para punir e não para recrear. O confinamento é punição, não é recreação. A pessoa não é presa para ser ressocializada, mas sim para ser punida por seus atos. Obrigado, Emerson Vilela, e uma mensagem a respeito dessa tratativa, desse debate que a gente faz aqui. Você, Dávila, o que achou dessa mensagem do Emerson Vilela? Corretíssima a mensagem do Emerson Vilela, e mostra que a mensagem dele está embasada nos dados e evidências que o governo ignora ao desenhar uma política pública como o Pena Justa. Porque dos 27 estados brasileiros, Canhoto, apenas 2 não estão naquele limiar de que a violência é considerada uma epidemia pública, o que significa 10 mortes para 100 mil habitantes. Só 2 estados brasileiros estão abaixo desse 10 mortes por 100 mil habitantes. O que mostra que essa combinação de pena justa com impunidade da justiça e uma lei de execução penal fraca e frágil, na qual a maioria dos criminosos cumpre apenas 1/6 da pena, é um estímulo ao crime e não uma forma de reduzir o crime. O Mota tocou num ponto fundamental. Vamos pegar os benchmarks do mundo. Todo mundo desenvolvido que tem índices baixos de criminalidade é porque tem pena dura e não pena justa. E pena dura significa cumprir integralmente a pena. Agora, no Brasil, com a mistura de impunidade na justiça com penas brandas, o Brasil está tratando o crime não como uma epidemia, como é no país e como também retrata o desenho aí do nosso telespectador. Mas, pior, continua a menosprezar os dados, os fatos e as evidências e acreditar que desenhar política pública baseada em crenças e credos ideológicos vai ser mais eficaz para reduzir o crime do que olhar para os dados e fatos e evidências e fazer com que as leis sejam mais duras e que nós tenhamos mecanismos para combater a impunidade no país. Infelizmente, é um governo dissociado da realidade do brasileiro. Um brasileiro que sofre todos os dias com a violência nas ruas, com assassinatos, roubos e furtos que tiram a tranquilidade e a paz, não só dos indivíduos, como das famílias brasileiras. Agora, Mota, pegando o gancho do comentário do Emerson Vilela, que enviou essa mensagem muito lúcida, inclusive, por que o nosso país tem tanta dificuldade em falar em pena justa, mas pena justa no sentido de pena dura?
Foi condenado a 15 anos, vai pegar 15 anos, entendeu? E não ficar pensando em subterfúgios para, desculpa o termo, mas alisar, deixar tudo mais fácil, mais leve, que seja um período de 15 anos tranquilo, com muitos filmes e salão de beleza. Por que essa dificuldade? Porque a ideologia domina o sistema criminal brasileiro há muito tempo. O sistema de justiça criminal brasileiro, ele foi reformulado de acordo com as ideias de uma escola de pensamento chamada criminologia crítica. Criminologia crítica é a aplicação ao direito da teoria crítica dos pensadores marxistas da escola de Frankfurt. Falando assim, muita gente acha estranho e até duvida. Não é possível que isso esteja acontecendo, Mota. Você está exagerando. Bom, então vejam o projeto Pena Justa. O projeto Pena Justa não é uma exceção. O Pena Justa é a regra que sempre vigorou no Brasil. Desde a publicação da última versão, grande modificação do Código Penal e da Lei de Execução Penal, todas as modificações na lei têm sido para beneficiar os criminosos. O Estado brasileiro fecha os olhos às violações gigantescas de direitos cometidos pelos criminosos. A gente sempre fala sobre isso. Só no Rio de Janeiro são mais de 1.500 territórios dominados pelo narcotráfico. Praticamente todo mês a gente noticia episódios do novo cangaço. Criminosos tomam de assalto cidades inteiras. Todos esses criminosos, sem exceção, ficam pouco tempo na cadeia. A polícia do Rio de Janeiro, há pouco tempo, prendeu um chefe de facção criminosa, um dos maiores chefes de facções aqui do Rio de Janeiro. Já é a 5ª vez que ele é preso. Ele fugiu em várias das outras vezes e numa delas ele foi colocado em liberdade pela justiça. Isso acontece rotineiramente. Sentenças lenientes para criminosos envolvidos nas maiores organizações criminosas. Existe aqui no Brasil um ecossistema de organizações não governamentais dedicado à defesa dos direitos e dos benefícios para criminosos, para o espanto de muita gente, mas não para as pessoas que acompanham o que acontece no Brasil. Uma dessas ONGs, não faz nem um ano, teve as suas passagens pagas para ir a Brasília se reunir com servidores públicos dentro de um ministério. O que impede que o Brasil se junte ao Clube das Nações Seguras, onde a gente pode ter uma vida em paz, são as ideias que dominam o sistema de justiça criminal brasileiro. Os responsáveis pelo sistema de justiça criminal aprendem essas ideias, Caniato, já no primeiro semestre da faculdade de Direito. Eles saem da faculdade como robôs programados para repetir as ideias marxistas. É impossível para o sujeito se livrar dessas ideias, mesmo que ele enxergue o cano de uma arma na frente dele, ele vai sempre insistir que o criminoso é um pobre coitado que não teve oportunidade ou é um revolucionário que está buscando simplesmente a justiça social.